E aí galera, eu sou o Lucas. Eu sou a Bia, Giovana E o Davi. E estamos aqui para mais um vídeo do canal Filhos da Luz. Hoje, como vocês estão vendo, temos convidados especiais, os nossos amigos a Giovana e o Davi, ou David também, do jeito que você quiser, você pode falar. E eles vão participar com a gente hoje da recapitulação da nossa lição, da lição de número 9. Mas antes de a gente começar a recapitular a lição, a gente vai deixar aquele minutinho clássico para você orar, você fazer aquilo que você deseja, para que esse momento seja mais proveitoso, para que você sinta mais a presença de Deus. Então, 1 minuto para você. E aí galera, então orações feitas, todo mundo pronto para a gente poder recapitular a nossa lição de número 9, que tem como título Ministério de Ajuda na Igreja. E o texto-chave, o verso bíblico-chave da lição da semana é o seguinte: A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago 1:27. Então, Tiago 1:27 é o texto base dessa semana. E o resumo da semana fala o seguinte: grande parte das determinações de Cristo tem que ver com o cuidado dos necessitados, dos sofredores e dos que são incapazes de cuidar de si mesmos. Esses aspectos do ensino do Salvador devem ser vistos claramente na vida da igreja como parte do cumprimento da grande comissão. Perfeito. Então, a gente pode ver que a lição ela vai tratar mais uma vez da vida do cristão e da vida da igreja dentro da comunidade, né? E aí a primeira pergunta que eu solto na roda, eu até treme. A primeira pergunta que a gente quer fazer aqui para a gente poder debater é como que o cristão ele deve agir na comunidade, falando de uma questão de sociedade, na relação com os outros. Como que o cristão deve viver em sociedade? Quem vai pegar essa pergunta primeiro? Quem solta aí? Vamos Quem lá. arrisca? Vamos lá. É engraçado que a gente sempre fala disso, mas em primeiro de tudo a gente tem que saber que nós somos cristãos. Sim. Então, é cristão. Então a gente tem que sempre estar dando exemplo. Uhum. Se a gente dá o exemplo aonde a gente vai, como por exemplo a gente vai numa escola ou a gente vai no nosso trabalho, a gente tem que dar o exemplo de um cristão. Sim. Então, um exemplo simples é na hora, por exemplo, você está lá, que você vai almoçar. Uhum. Se você mostra uma alimentação saudável, você já está dando um bom exemplo. E aí na sociedade, que hoje a gente já sabe que a alimentação está horrorosa, não faz exercício e também não tem aquele amor prazeroso com a outra pessoa, todas essas coisas, a gente sabe que a gente tem que estar sempre dando esses exemplos. Então, o cristão, as pessoas sabem que ela é um amor, elas sabem que são simpáticas, bondosas, são solidário, né, com as pessoas. Então a gente sempre tem que dar atenção a isso, porque querendo ou não tem muita gente olhando pra gente. Sim. Viver em sociedade é óbvio, é a relação com o outro. Exatamente. E o cristão se mostra diferente na relação com o outro, né? Então, como vem tratando a lição da semana e do trimestre, a grande questão é a ajuda, né? O serviço ao próximo, é a ajuda, é você atender as necessidades de quem precisa, enfim, é você ter o próximo, você amar o seu próximo, você trabalhar e viver em favor do seu próximo, né? A lição ela vem falando que
da questão da ação social, que o objetivo da ação social é ajudar os necessitados, mas mais do que isso, é colocar a palavra de Deus no coração daquelas pessoas que a gente está entrando em contato com elas. Seja por meio de um alimento, seja por meio de uma roupa, seja por meio de o que for. Na ajuda. Por que o cristão ajuda? Por ajudar? Qual que é a motivação do cristão em ajudar? Exatamente. Não é? E aí também a gente entra aqui, acho que na introdução do dia do domingo, do dia 25, ele fala sobre com o título Vivendo como uma Comunidade. E aí ele traz aqui exatamente uma coisa que a gente pode tirar para a vida. Se a gente mora em um condomínio, por exemplo, a gente tem que seguir as regras, a gente tem que estar vivendo com a comunidade, com o apartamento ali em si, todos os moradores que estão e tudo mais. Então, é a mesma coisa como você disse, a gente tem que ser solidário, a gente tem que ter ação para fazer isso. A gente já tem aí como, por exemplo, aqui a Igreja Adventista fez, e agora não mais a Adventista, mas como a região de São Paulo faz como Quebrando o Silêncio. Quebrando o Silêncio foi aí feito já semana passada e trouxe aí uma coisa muito grande, o abuso sexual infantil. Então a gente vive isso na sociedade e aí a gente ficar calado por isso é um erro nosso. Então, como uma sociedade, a gente tem que cuidar um do outro. Abuso infantil é uma coisa que a gente tem que cuidar das nossas crianças e tudo mais. Então aqui na lição de domingo ele fala como que a gente tem que viver em comunidade, como cuidar um do outro, como você disse. E a gente, enfim, esse é o papel do cristão porque o nome já fala. Nós somos cristãos. Então a gente segue quem? A Cristo. A Cristo, evidentemente. Então a partir do momento que a gente segue a Cristo, a gente age da mesma forma que ele agiu. A gente busca praticar aquilo que ele praticava. E a lição ela vem trazendo, a lição de segunda-feira especificamente, e outras também, mas especificamente de segunda-feira, ela fala muito da forma que Jesus cuidava dos pobres, da forma que Jesus, como que Jesus vivia em comunidade. E a Bíblia é muito clara, ela é muito taxativa em mostrar isso. Cara, a Bíblia, 90% dos evangelhos Diz isso. mostra Jesus fazendo coisa. Jesus ia na sinagoga, Jesus pregava, Jesus ia na igreja. Só que o evangelho ele não se concentra nessas coisas de Jesus. Ele não se concentra em Jesus guardando a lei. A gente não vê, então foi lá, Jesus foi na sinagoga no sábado. Só. É isso. Agora, vamos para a parte principal. É ajudar, cara. Aí Jesus saía da igreja e ele ia... Enfim, na própria igreja, ele ia lá e curava o endemoniado. Ele saía, ia curar um, ia curar outro, e passava o dia, passava o sábado, e passava a semana fazendo isso. Exatamente. Tem muita gente que acha, né, que nós, no sábado, a gente não faz nada. Exato. Não, na verdade a gente faz muita coisa no sábado. Exato. Por exemplo, uma vez, vocês também podem colocar isso como um exemplo na vida de vocês, que é exatamente assim. Se você, por exemplo... trabalha com alguma coisa durante a semana, é durante a semana. Deus deu para nós, né, os 6 dias para nós trabalhar e ajudar no que for necessário. No sábado você também vai trabalhar, mas você vai trabalhar com uma coisa diferente em prol da comunidade. Então, em prol do seu próximo. Então, por exemplo, se você é um mecânico, se você é um cara que trabalha com um celular, se é um cara que trabalha com... sendo professor, você vai ser, por exemplo, o recepcionista de um local, de uma igreja. Você vai recepcionar as pessoas, você vai trabalhar de professor na escola. A gente pode usar os nossos, não digo dons, mas as nossas habilidades da semana, por exemplo, para fazer um bom trabalho, no sábado. Servir. Exatamente. Então, por isso que aí, como falou, né, a lição de segunda, ela deixa isso exposto. Exposto mesmo, que Jesus fazia de tudo no sábado. E pro próximo. Tudo pro próximo. Tudo pro próximo. É muito interessante que você deu o exemplo do mecânico. Vamos usar esse mecânico. E aí ele trabalha a semana inteira com isso. E aí chega o sábado. E nada impede desse cara, ele, sei lá, ele tá passando na rua, ele tá indo pra igreja, ou ele tá indo pra casa, sei lá o que ele tá fazendo. E aí ele vê um carro quebrado e um parado lá. Sabe, cara, isso é o evangelho. É você pegar, no exemplo do mecânico, é você encostar o seu carro e falar, cara, eu posso te ajudar, eu sei, é isso aqui, tal. Isso não é o problema. Né? Você tá servindo o próximo. A mesma coisa pode ser um médico.
A mesma coisa pode ser sei lá, qualquer profissão, acho que toda profissão se encaixa nisso. Exatamente. Né? Então aí a gente vê isso, porque nada te impede, como você disse, né, parar o carro. E além disso, além de você estar ajudando ele, você ainda também tem a oportunidade de falar de Jesus. Exatamente, que é o que entra no que a gente acabou de falar. Exatamente. A motivação de você ajudar. Você supre necessidades, mas você planta uma semente no coração dessa pessoa. Exatamente. Né? Isso aí. E uma pergunta aqui, ela é básica, ela é simples, ela é óbvia, só que ela é importante para a gente poder refletir nisso. Quem que os pequeninos representam? Os pequeninos a gente entende como os necessitados, os que precisam de nós. Quem que eles representam? E agora a gente já falou demais. Vamos lá. Pode ir? Você visita. Você de casa. E aí? É o nome. Tá na cara. O que ele representa? E aí, pessoal? Começa com o J. Vai voltar. Morreu numa cruz. Morreu na cruz, salvou o mundo. Exatamente. E quem que é? Pode falar. Pode falar. Eu achei que a gente Só falar, pode falar o nome. Jesus. Jesus, o próprio. Então, o próprio Jesus falou que os pequeninos representam a ele. Então, você encontra em Mateus 25, se você não leu, abre lá no capítulo 25 de Mateus, dá uma lida. Você vai ver que Jesus, ele fala que quando a gente ajuda o próximo, quando a gente dá de comer a quem precisa, quando a gente dá de vestir a quem precisa, quando a gente vai visitar os enfermos, os presos, quando a gente demonstra amor ao próximo, a gente está demonstrando amor a ele, ao próprio Cristo, né? E é isso que ele vai levar em consideração quando ele voltar. Né? E aí? Vamos lá. E aí também a gente vê aqui, se você tiver aí com a sua Bíblia em mão, em Tiago 2, de 14 a 16, Tiago enfatiza uma coisa, que é a fé e a ação. Ele enfatiza que a fé e as boas obras são inseparáveis na vida do cristão, ou seja, se a gente tem fé em alguma coisa, a gente tem que agir, a gente tem que ir para frente, para cima, e a gente consegue fazer aquilo lá. Então, quando a gente fala de fé e não colocamos a ação, ele fala que deixamos de praticar o que Jesus desejava de nós. Exatamente. Então, por exemplo, com certeza na época de Jesus tinha fé em trazer alegria, trazer o que a pessoa precisava naquela hora, através de milagre, através de uma parábola que ele contava, de um sermão que ele dizia, de apenas uma palavra. Se ele tinha fé nisso e fazia ação, era uma coisa, eu acho que era uma alegria para Jesus. Jesus amava fazer isso. Sim. Então, a gente sempre tem que ter isso daí, lembrar sempre dos necessitados, dos pobres. A Bíblia fala dos viúvos, né? Lembrar de todas essas pessoas que às vezes não tem chão, não tem o que é muito, né? Na época, era esse grupo. Era esse Mas grupo. Se fosse hoje em dia, cara, você tem os drogados, os alcoólicos, você tem os alcoólatras, você tem os moradores de rua, exato. Você tem, sei lá, órfãos, né? Exato. Tem muita gente, tem muito idosos, trabalho para nós, né? Exato. Muda de tempos em sociedade para sociedade, muda quem são os necessitados, assim. Só que o princípio é o mesmo. É o princípio de amor, é o princípio de você ir, de você ajudar, de você fazer, servir essa pessoa, seja lá quem ela for. Exato. Né? Porque às vezes até mesmo a gente vê assim, se você chega nessa pessoa que necessita de algo, você já vai falando de Jesus, infelizmente você já vai fechando umas portas. Já, exatamente. Cara. Então, exatamente. A nossa igreja, ou nós mesmos, a gente vai falar da gente mesmo, porque se a gente chega, por exemplo, a pessoa chega em você, e o Lucas chega em mim e pede comida, e eu vou falar, não, eu falo de Jesus pra você. E ele vai falar, tá bom, ok, vai embora. Ele vai. Exatamente. Mas agora, se fosse diferente, ele pedisse comida, eu primeiro dava comida, e depois fala. Você cria uma amizade, que é o que a gente vai ver mais pra frente na lição dessa semana. Então, você cria uma amizade, você abre portas. Quando você serve a pessoa, aquela pessoa ela começa a confiar em você. E ela começa a te ver como um amigo, como alguém confiável, digno de confiança. E aí é uma porta que você abre para você entrar na vida dela com a mensagem, com o que ela precisa ouvir. Né? A gente tem aqui, às vezes, um projeto que é o 1+1. Eu acho que esse foi o projeto que foi o mais maravilhoso, que marcou a gente. Que é simplesmente você dar a vida por uma pessoa durante um ano.
E aí como que isso seria? Se você desse a vida, né, o que era a necessidade de roupa, remédio e precisar sair para algum lugar, porque também até isso serve como alguma coisa. Se você servisse essa pessoa durante um ano, ela veria Jesus como um exemplo. Sim. E essa pessoa ia buscar mais um, e mais um, e mais um. Então, é bem mais fácil você primeiro buscar o material para depois explicar para ela e apresentar para ela o espiritual. Exatamente. Então, é E isso a aí que gente faz. caminhando para a lição de quarta, a gente vê que Deus, ele nos dá comida, Deus nos dá dinheiro, Deus nos dá dons, ele nos dá recursos. E o que a gente tem que fazer com esses recursos? O que Deus pede que a gente faça com esses recursos? Que a gente entregue, não digo entregar, mas você usar o que você tem em favor do outro. Exato. Não é? Você usar um alimento que está sobrando, você usar um dinheiro que você tem, você usar uma roupa que você também tem sobrando. Cara, pode ir para brinquedos de crianças, sei lá, pode ir para muita coisa, sabe? É muitos... A gente às vezes acha que isso daí não é nada, né? Às vezes, né? Mas às vezes, por exemplo, o sapato que tu não usa, outra pessoa vai amar. Né? A gente não tem, acho que, esse impacto forte aqui no Brasil, porque, querendo ou não, o brasileiro ele é muito solidário. Mesmo sendo fora da igreja ou não. A pessoa ela é solidária. É um país hospitaleiro. Exato. Né? Se você bate a porta de um brasileiro, vai abrir para ver o que você quer apresentar, o que ela quer ouvir de você. Mas agora, por exemplo, a gente vai agora para outros países. África, frios, né? Países como a Europa até mesmo, países asiáticos. Não tem isso. Não tem. Se você for ver, tem muita gente que hoje faz a missão fora daqui do Brasil e muitas vezes estão escondidos até mesmo com perigo, né, de ter isso. E eles vão como? Como que eles vão mostrando a missão de Jesus? Através de ações. Primeiro vai chamando um, vai chamando o outro, precisa de comida, precisa de roupa. E aí quando eles chegam, falam, porque até mesmo tem lugares que são proibidos falar de Jesus. Então, por isso que a gente vê que isso é uma coisa muito forte. Se a gente for perceber, Paulo também já falou sobre isso, de a gente ajudar os necessitados e também aqueles que são os oprimidos. E é muito interessante porque a gente vê na Bíblia, eu pelo menos não me lembro de nenhuma situação que Jesus ele simplesmente chega e fala. Cara, a gente vê Jesus curando, a gente vê Jesus multiplicando pães e peixes, a gente vê Jesus atendendo as pessoas. Depois que ele criava esse vínculo com elas, aí ele ia para a mensagem, aí ele falava, aí ele mostrava o caminho que a pessoa tinha que seguir. Primeiro ele ia, ele perdoava pecados, porque para ele, sendo Deus, isso era uma ação de solidariedade para o próximo. A gente não tem esse poder, mas Jesus tinha. Então, Jesus perdoava pecados, e isso é uma ação solidária. Acho que solidária é pouco, mas acho que vocês estão pegando a ideia. É um bem ao próximo. Então Jesus ele fazia o bem, seja perdoando, seja alimentando, seja curando. E aí depois ele falava, agora você me segue. Agora você faz isso. Agora você faz aqui. Então é exatamente no jeito a gente chegar para uma pessoa na rua, um desconhecido, um morador de rua, alguém que você precisa, e você dá de cara, você precisa aceitar Jesus, que não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Não é assim, cara. Jesus não fazia assim. Exato. Jesus não fazia assim. Não era o método de Jesus esse. Exato. Jesus servia para depois mostrar o caminho. E é isso que a gente tem que fazer e é por isso que a gente ajuda. Né? É um dos motivos que a gente ajuda. Exato. E aí a gente também tem aqueles benefícios. A gente pula também para a lição de quinta-feira. Para a gente aplicar na nossa vida. Quais os benefícios? Né? Aí eu solto de novo uma pergunta aqui. Quais são os benefícios que a gente vai ter? Cada um fala um. Né? Qual vai ser o benefício que a gente vai ter ajudando algum necessitado, alguma pessoa? Qual é o benefício? Cada um fala um. Pode começar. Daí pra cá. Das primeiras damas. Qual só que é? um, só falando. Não precisa um. Pode ser o da lição ou um que veio na sua cabeça também? O que isso vai trazer de bom? Exato, né? o que traz de bom para nós que fazemos? Exato. A gente faz uma coisa diferente, que normalmente não é fora do que a gente está acostumado, por exemplo, a Missão Caleb. Missão Caleb é uma sensação que você sente 2 semanas seguidas, uma sensação que você não sabe explicar. Aí quando acaba, você fica tipo, nossa, acabou, e agora? Voltou tudo ao normal. Volta tudo ao normal. Exato. É bom para nós, é bom para nossa vida espiritual. Sim. Fazer, por exemplo, a Missão Caleb.
E mais? E mais? Pode falar? Tá aí estampado na tua camiseta. Tô pensando ainda. Bom, aí eu vou falar também já o que ela tem. Já Esse daqui é a camiseta da Associação Paulistana, que é o do Movimento 117. E é exatamente assim como o Ministério Jovem, assim como o Movimento 117 e assim como a Missão Caleb, eles trazem isso. Eles primeiro buscam as pessoas que vão Exato. ir para essa missão, Exato. porque é uma missão. Felizmente isso aqui é uma missão. E ela vai buscar primeiro os seus soldados para ir atrás daqueles que precisam ser resgatados. É exatamente o que a Bia falou, é uma sensação que você está ali ajudando, você dá aquelas crianças, aqueles adolescentes, aqueles pais daqueles meninos, você dá o coração, você abre um sorriso naquelas pessoas. Exatamente. E quando você sai de lá, você fala, pô, acabou, velho. Eu quero mais semanas, mais meses, mais um ano. Sensação, Entendeu? Então, isso é muito bom pra gente, porque realmente o nosso espírito vai lá nas alturas, a gente fica mais conectado com Deus. E para as pessoas, com certeza, elas também saem dali, meu, que povo abençoado. Eu quero conhecer mais, Exatamente. eu quero ir atrás de quem que eles servem. E é exatamente isso que a gente tem que transmitir para essas pessoas, né? E o outro ponto interessante, que é o que a lição fala, e a gente já falou, é a questão da amizade. É o último tópico da lição de quinta-feira atrás. Quando a gente ajuda, e digo ajudar assim de uma forma contínua. Sabe, você tem uma pessoa que você ajuda e que está próximo de você, às vezes não é uma ajuda financeira, às vezes não é uma ajuda de roupa, alimento, não. Pode ser uma ajuda na faculdade, de fazer alguma coisa, de você ajudar com uma lição, com uma tarefa, explicar algo. E você ajudar uma pessoa continuamente. Isso estreita uma amizade, ela vai começar a confiar em você, ela vai começar a abrir o coração para você. E isso é uma porta aberta para depois que ela... Escancarada. Para depois que ela tenha confiança em você, você entra com o que realmente importa. Você entra com a mensagem de Jesus. E você mostra Jesus para ela e fala, segue. Entendeu? E aí vocês seguem juntos, cara. E ela vai seguir Jesus porque ela vê você e ela é sua amiga. E ela vê que você segue Jesus e... Cara, e aí o Espírito Santo faz o resto, né? Querendo ou não, a gente abre as oportunidades, né? A oportunidade de a gente fazer a diferença na vida dessa pessoa, a oportunidade de a gente abrir uma nova amizade com essa pessoa e assim fazendo a mesma coisa que Jesus fazia naquela época. Assim como o Tiago também fala ele no seu livro, assim como também Paulo, todos os seus discípulos, essas pessoas, elas têm teve um século, uma época maravilhosa de ter Jesus ali do lado. Imagina nós então, que temos aqui ele o tempo todo, sempre presente, né? Então, o nosso apelo aqui é sempre estar falando isso, ajudar alguém antes de nós mesmos. E não é só bom pro outro, é bom pra nós mesmo. Nós. Às vezes a gente passa batido e não percebe. Exato. Né? Mas a gente tem questão da amizade, questão de fazer diferença na vida da pessoa. A lição também fala de você ganhar experiência. E digo experiência não só no âmbito espiritual, mas experiência na vida mesmo, profissional. Você vai e ajuda a construir uma creche, uma casa. Você está aprendendo coisas novas, você está aprendendo coisas mesmo, sabe? Até mesmo, não só isso, mas como também esse canal, né? Esse Filhos da Luz. Filhos da Luz, a iniciativa da Bia e do Lucas, é uma porta aberta para vocês. Primeiro que está numa plataforma, no YouTube, onde é gratuito, muita gente passa por esse site e simplesmente às vezes ainda bem que o YouTube mostra vídeos aleatórios assim, do nada de repente aparece a gente. Exatamente. É uma coisa que, eu gostei desse vídeo aqui, eu vou passar adiante. E às vezes pode chegar numa pessoa que ali tá triste, deprimida, e aí lembra, se você ajudar alguém você vai ficar feliz. Porque quando a gente ajuda alguma pessoa, o nosso ânimo cresce. A gente fica feliz também junto com ela. Né? E você tocou nesse assunto, e é uma coisa muito real, porque às vezes a gente ajuda, incluindo também o canal, a gente pode colocar nisso, às vezes a gente ajuda e a gente acha que não está adiantando de nada, sabe? Às vezes a gente grava os vídeos e sabe quando o inimigo vem na tua cabeça e fala, não tá adiantando nada, cara. Tá fazendo besteira. E aí isso pode ser, ele deu o exemplo do vídeo, pode ser, sei lá, você ajudar uma pessoa, sabe? Às vezes o inimigo pode chegar na tua cabeça e falar, não tá adiantando nada, cara.
Para, você quer mostrar Jesus como? Não vai adiantar nada. E aí a gente tem que parar, tem que pensar que Deus ele pode usar em qualquer momento. Pode ser uma pessoa que está triste, que está mal num determinado momento, e ele pode entrar em contato com alguém que dê um sorriso para ele, com um vídeo, com um abraço. Então, cara, Deus é isso que nos motiva a continuar fazendo. É saber que em qualquer momento, Deus ele pode usar. Entendeu? Ele pode usar o mais simples, a coisa mais simples que for. Aí a gente vai em Mateus 25, na Bíblia, que fala aquele verso sempre muito famoso. Um pequeno ato que você faz a um desses pequeninos, os drogados, os órfãos, as pessoas que não têm amor na vida, sempre isso, o mínimo que seja, você dá um centavo para essa pessoa, você está fazendo isso para Jesus. Exato. Então, se você hoje não ajudou alguém, ajude no caminho à faculdade, no caminho ao seu trabalho, no caminho que você for até a sua casa, ajude essa pessoa. Nem que seja também aquela famosa lá da velhinha que vai passar com a sacola no semáforo, ajude. A gente sempre tem que fazer isso, ainda mais nesse mundo, como eu já falei, esse mundo que tá uma desgraça. Jesus já está vindo ele está vindo muito rápido. Então a gente tem que também ir muito rápido, pegar essas pessoas, resgatar o máximo possível. Não é só você falar, chegar com um alto-falante ali e falar Jesus ama todos vocês. Elas já sabem que Jesus ama elas. Exatamente. Mas só que o mundo está saturado de religião, cara. Exato. O mundo está saturado, ninguém mais aguenta falar. Vamos falar a real aqui. Ninguém aguenta mais, você vai na Sé, na Praça da Sé, para quem é de São Paulo, não sei de onde você está vendo. Mas, cara, você vai num grande centro urbano, cara, as pessoas não aguentam mais falar de Jesus. Porque as pessoas falam e ninguém quer ouvir de Jesus, cara. Elas querem ver Jesus. Exato. Elas querem sentir Jesus através da nossa vida. E aí eu pergunto, como que a gente mostra Jesus? Ação, atitude, cara. Porque evangelização Teve muito, não evangelização não é você subir num palanque numa praça e começar a gritar, cara. Isso não é evangelização. Evangelização é o negócio do 1 mais 1. É você chegar junto, cara. Evangelização é amizade, que já entra em tudo que a gente falou. Exato. Evangelização é amizade, é vínculo, é relação um com o outro. A partir daí você, nas pequenas ações, você vai mostrando a quem você serve. Exato. Né? E aí a gente também tem, além do 1 mais 1, a gente também tem aquele lá do pequenos grupos. Pequenos grupos é aquela para as pessoas que às vezes não querem ir numa igreja tradicional, não quer ver, nossa, eu não me sinto confortável indo para uma igreja. Então vamos para o pequeno grupo, Exato. que seria o quê? Eu trazer a pessoa para minha casa, eu falar de Jesus na minha casa. Só que aí a pessoa só vai vir aqui para escutar Jesus? Não, a gente vai ter uma conversação. Quem sabe também a gente vai ter um lanchinho no final ou no começo. Tudo isso vai envolver. Então, se a gente fazer um pouquinho só, uma ajuda que seja, a gente já vai estar mudando o mundo. A gente já vai estar fazendo a diferença. E não só nós 4, como também existe mais de 1 milhão de desbravadores, mais de 1 milhão de aventureiros, mais de 1 milhão de jovens. Tem muita gente e muito trabalho também para fazer, né? Então a gente fazendo um resumo de tudo, que é o nosso tempo, nós como cristãos precisamos servir a quem precisa. Faminto, o que não tem roupa, os presos, os doentes, um amigo de escola, um amigo de faculdade, um amigo de trabalho, pessoas na família. Nós devemos servir, porque é através do serviço que a gente mostra Cristo, que a gente mostra quem é Jesus, que a gente abre o coração para Ele, abre o coração de outras pessoas para Ele. E é isso que Ele pediu da gente. Quando a gente faz para o nosso próximo, a gente faz para Ele mesmo. Então, serviço é essencial para o cristianismo. Querendo ou não, também eu vou mandar agora um desafio para você. Desafios. A gente sabe que a gente está no século XXI, então a gente tem ainda bem o telefone, o smartphone. Pega o seu smartphone, abre ele no WhatsApp e manda uma mensagem para o seu amigo. Fala que você lembrou dele e fala que você quer muito ver ele, até se a conversa se estender, marca para sair, marca para você aí passear com ele tanto no parque, no shopping. Faça isso. Faça as pessoas quererem ser aceitadas, né? Querer as pessoas serem assim,
querer ser uma pessoa amorosa, né? E aí a gente vai ver que, vamos ver com o que vai acontecer. Porque a gente fazendo isso, querendo ou não, a gente também até mesmo tem a tecnologia. A tecnologia está tão grande que hoje a gente pode entregar uma Bíblia tanto no papel, como também no digital. Então a gente pode mostrar Jesus tanto nas mídias sociais como também face a face, né? Então é isso exatamente. A gente tem que ajudar. A gente tem que ser a comunidade onde a gente está. A igreja não é aquela coisa de 4 paredes. A igreja é a gente. A igreja é aonde a gente vai, né? Exatamente. Aonde a gente vai, a gente mostra Jesus e a igreja que a gente também serve. Perfeito, cara. É isso aí. Então, mais algum comentário a ser feito? Mais alguma coisa a ser acrescentada? Nada? Então, Fechou. vamos orar para a gente terminar? Sim. Oremos. Senhor nosso Deus, que o Senhor, por favor, nos ajude a servirmos. Ajuda a gente a amar o nosso próximo, que o Senhor coloque no nosso caminho pessoas que precisem da gente e que o Senhor continue nos capacitando e nos dando recursos para que a gente ajude as pessoas. Que o Senhor nos dê um espírito de serviço, que o Senhor nos dê esse desejo, essa vontade e que por meio da ajuda e do amor a gente leve muitas pessoas para o céu. Nos ajude, nos abençoe, nos ilumine, perdão pelos nossos pecados, pedimos agradecendo em nome de Jesus. Amém. 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 E o nosso texto-chave, Efésios 5, verso 8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Que sejamos todos filhos da luz. Então, uma ótima semana para você. Que Deus te abençoe. E que a gente seja filhos da luz, que a gente sirva as pessoas que a gente sabe que precisam da gente. Exato. Então, um grande beijo. Valeu. Obrigado, David ou Davi. Obrigado, Giovana. Que Deus continue abençoando vocês. E a gente espera novamente. Exatamente. Beleza? Falando Muito mais. obrigado. Um abraço. Abraço. Tchau.